E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. E aproveitando o bom que você também pode acompanhar aqui nesse canal sobre Loki, mas não tanto falando aqui sobre Loki, porque a gente falou bastante, e tá falando bastante na verdade a cada episódio, e nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card do canto. Ele é o reflexo de uma coisa que talvez seja uma reação da Marvel, que a gente vai desdobrar melhor daqui pra frente, mas seja uma reação de uma tendência de mercado que tem acontecido no que diz respeito a super-heróis. Pois a gente está falando hoje da questão de séries ou obras de heróis questionáveis. Até as aspas no questionáveis faz um sentido aqui, porque talvez sejam questionáveis na questão da hombridade do super-herói, ou é questionável porque o herói é questionável mesmo, tá ligado? Então assim, tem essa questão que a gente vai abordar hoje, porque a gente tá vivendo um momento que tem muita obra assim, mas a gente vai desdobrar por que essa parada tá ganhando destaque agora, o que tá acontecendo e tal assim, porque as pessoas estão dando um olhar mais carinhoso a heróis não tão, dizer assim, heróis na essência da palavra. Obviamente, isso não é uma parada de hoje, essa é uma parada de muito tempo na verdade. Vale lembrar obras como o clássico Watchmen, tanto o dos quadrinhos, que é uma das coisas mais incríveis já feitas, quanto o próprio filme do Snyder God, que a galera curte tanto, quanto principalmente a série do Watchmen, produzida pela HBO. E você tem outros vários exemplos ao longo do tempo, como Kick-Ass, que fez muito sucesso, os 2 filmes que saíram. Você tem um exemplo assim que é muito jogado, mas você consegue achar, se eu não me engano, no Amazon Prime, que é o filme Super, que é um filme do James Gunn, com o Rainn Wilson, que é o Dwight do The Office, fazendo um herói realista, como a gente pensa. Além, obviamente, do queridinho de todos, o Deadpool, que meio que foge um pouquinho dessa relação, porque ele meio que já entrou na galera e é só o herói do rolê da zoeira, tá ligado? É esse que acaba sendo o enquadramento dele, por mais que ele fuja a totais padrões de super-heróis que a galera curta aí. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que obras assim, que estão fazendo sucesso agora, que a gente vai abordar ao longo do vídeo, como The Boys, Invincible, ou sucesso, entre aspas, como O Legado de Júpiter, elas surgiram num momento muito crítico da relação dos super-heróis com o entretenimento e cultura pop no geral. Pois essas obras surgiram no ápice do MCU, no ápice do sucesso do Marvel Studios como um todo, onde a maior demonstração de queda e redenção heróica feita na história do cinema foi executada, que é a sequência que aborda desde Vingadores Guerra Infinita a Vingadores Ultimato, que acaba englobando todo os mais de 10 anos da MCU. Ou seja, a retratação cinematográfica de heróis atingiu seu ápice, talvez nada maior aconteça, com certeza não vai acontecer nos próximos 10 anos, mas aí surgiu a pergunta, o que vem depois? E isso é muito importante porque o natural da gente pensar que, poxa, não vai ter algo tão grandioso como as coisas que eu acabei de falar aqui, é que a galera pense na queda dos super-heróis. E foi nesse momento de queda que principalmente surgiu a obra que tem mais destaque nesse nicho bem específico dentro do gênero super-heróis, que é The Boys. Que basicamente, na questão de números, que infelizmente eu não consegui buscar para vocês por questão de tempo aqui, mas se você pesquisar, facilmente você acha do número de assinantes e acesso de audiência que The Boys trouxe para a Amazon, se tornou Stranger Things da plataforma. Só que The Boys, ela surgiu no meio de uma bagunça e que você para analisar efetivamente aonde The Boys agride, ela não agride tanto o que a Marvel coloca. Ela pode agredir na questão filosófica, mas das questões que atraíram o público de verdade, The Boys não agride tanto. Ela vai agredir, sabe quem? A DC. Os erros de filmes, de composição, para escolhas de cinema, que foram reflexos de tudo que a gente viveu nos últimos 6 anos sobre a DC nos cinemas, com todo o rolê de Snyder Cut, que já falou e tudo mais, tal aqui, que foi o prato cheio que fez The Boys bater, na verdade um dos pontos, né? Bati aqui, ó, tô só batendo nas coisas. Não foi logicamente todos os pontos, porque tem muita coisa que eu abordei nesse vídeo falando dos segredos, especificamente do sucesso de The Boys, que é outra série que a gente acompanhou episódio a episódio aqui com vocês. E quais seriam esses pontos que, entre aspas, a DC não soube explorar e que The Boys soube bater muito bem, caçoando de como foi abordado por eles? Foi a questão dos heróis inalcançáveis, os heróis que fazem tudo e salvam o dia a qualquer custo e não tem nenhum tipo de consequência sobre os atos que eles fazem. Essa questão que fica assim, tipo, eles são
divindades, assim, puritanos, assim, como você vai questionar o super-herói que fez isso? The Boys atua justamente nessa questão, que os heróis não são aquele arquétipo do melhor humano possível que seria colocado como um herói. Na verdade, é muito pelo contrário. São ali criaturas, que não dá nem pra falar alguns que é seres humanos ali, que são frutos de um sistema totalmente corrupto e, até certo ponto, capitalista. Aí vem o comunismo, que tudo mais, vai aquele rolê, tem a foice e o martelo, que gosta de abordar muito isso aí, mas que é tipo totalmente o contrário quando você vai falar das coisas que rolam em The Boys. E as questões de The Boys que bateram no perfil MCU que eu falei aqui, que acabou que não atingiu tanto o que acontece dentro da tela, mas sim mais o que acontece fora da tela, é porque quando se fala do humano perfeito, assim, que a graça da Marvel, entre aspas, de ter o segredo do sucesso atingir tanta galera, é humanizar os super-heróis, assim, fazer eles mais terrenos, não tão divindades. Mas The Boys abordou muito mais a questão mercadológica, o fora da tela do MCU para bater e para fazer sucesso com os arquétipos de merchandising e ideias de conceitos montados muito mais pelos fãs do que o que acontecia dentro das telas, tá ligado? Foi muito mais pelo lado da idolatria, da paixão. Eu amo o Capitão América, eu amo o Homem de Ferro. Muito mais nessa questão de ser apaixonado, de tornar quem tá em volta dos heróis, os fãs, assim, as pessoas normais, assim, apaixonados pelos e fazer uma coisa cega, assim, que o cara acredita em qualquer coisa, meio que sem pensar duas vezes na índole daquilo que ele tá acreditando, tá ligado? Baseando totalmente no consumismo exagerado, nas formas de mercado, de fazer marketing e tudo mais, tal assim. Uma coisa que é aplicável não só como crítica ao perfil da Marvel fora dos cinemas, assim como marketing, porque você acha hoje coisa de Vingadores em qualquer lugar do planeta, literalmente, desde uma bala até action figures de milhões de reais, como obviamente analogias políticas que a gente falou bastante nas análises de episódio aqui, e nem preciso falar porquê, né? Tinha um personagem como Stormfront na série e a gente tem que aprender muito com The Boys nesse ponto pra entender quando perfis assim entram na vida da gente. E sobre a série do Watchmen que eu mencionei também anteriormente, ela é um reflexo desse cenário também, mas ela tem uma outra ótica muito importante, porque talvez tudo que a gente está falando aqui seja um fruto de alguém ter inspirado em Watchmen lá atrás, pois a ótica colocada na série do Watchmen, que saiu recentemente, é atualizar aquilo que foi colocado na obra clássica do Alan Moore e do Joe Gibbs, mas trazendo a narrativa tão esplendorosa como foi lá atrás, respeitando a essência da história, atualizando para um público novo que talvez não entenda o contexto que foi escrita lá atrás. Ou seja, basicamente fizeram uma obra que simplesmente respeitou a essência dos quadrinhos. E talvez esse seja o ponto aqui, eu abrindo um pequeno parênteses, sobre os problemas da DC no cinema. Não é se levar a sério demais, ou copiar a Marvel, fazer uma palhaçada no cinema ou nas séries que for fazer e tal. É só pegar a essência do quadrinho e trazer pro cinema numa linguagem que qualquer pessoa entenda, não que só as pessoas visionárias entendam o rolê. E aí, mais recentemente, você tem duas obras que demonstram dois pontos bem interessantes desse mercado em ascensão, ou talvez que já esteja no seu ápice, pode estar chegando na queda. Começando por Invincible, que é um quadrinho e que ganhou uma animação também atualizando, assim, nem tanto porque ela não é tão velha assim, mas atualizando a obra e trazendo uma questão muito interessante para esse mercado e que não foi explorado, logicamente, porque não atrai o público, mas a maturidade hoje em dia, que meio que subverteu, né, que a animação 3D vai para criança e a animação 2D desenhada vai para adulto, que é você trazer as características de algo de animação para uma série nessa temática assim mais reflexiva da coisa, porque fica muito mais fácil trazer elementos que agradariam um grande público e mais barato também para contar a história que você tem pra galera entender o rolê que você quer passar na hora de trazer uma obra mais séria, assim. Você pode fazer um negócio gigantesco, muito mais barato. O que não é demérito nenhum, porque, por exemplo, você pode trazer um personagem de modo pontual, sendo que você não tem que pagar um cachê bilionário pra ele e colocar ele numa cena que talvez ele só fale um diálogo, porque ele só podia gravar num fim de semana parado.
Quando você traz um personagem pontual numa animação como Invincible, você pode trazer ele e colocar ele na pancadaria e depois ir embora, como exemplo daquele leão de trança lá que espancou o Invincible lá, que foi maravilhosa aquela cena. Você consegue trazer mais elementos de forma mais rica do que trazer numa questão de live action aqui. Mas você tem que utilizar esse recurso para o quê? Para entregar uma história legal pro público e fazer ela bem feita, ao contrário do que foi feito em Legado de Júpiter, que foi a tentativa da Netflix fazer isso e que não deu muito certo porque ela já foi pausada, entenda, cancelada também, e que até tinha premissas legais, como explorar a questão da moralidade dos heróis assim, mas uma coisa que vai desde a essência dele como super-herói assim, até chegar na essência dos poderes do super-herói, misturando com a ética do ser humano. Tinha uma proposta legal ali que foi muito mal executada. Quais foram as escolhas que eles tomaram nesse caminho e tal? Seria uma história bem bacana de se contar, porque você tem ali 300 fatores de misturar, como essas obras que você tem anteriormente fizeram muito bem. Só que o problema é quando você quer fazer isso e, se leva muito a sério, e 2, se leva muito a sério sem recurso pra se levar a sério. Isso acaba gerando o quê? Uma obra capenga, que ela nem consegue executar assim atuações boas, porque os atores são terríveis na sua grande maioria. Os efeitos visuais esquisitíssimos, porque você meio que tinha pouco dinheiro, então você fez escolhas erradas de produção pra trazer a galera do CG. E, cara, até coisas bobas como fotografia, a maquiagem é esquisitíssima desse negócio. E acaba essas questões assim de produção e também de escolha de casting assim, acaba distanciando o público de verdade, porque o cara não, foge do que ele tá acostumado a assistir, e não é que foge de modo positivo como grandes filmes fazem, ou grandes séries fazem. Te coloca num lugar que tipo, nossa, isso tá esquisito, mas não é um esquisito positivo, é um esquisito que eu não curti essa galera, eu não curti o modo que essa história foi contada, e aí você perde o público mesmo, cara. Mas falando em perder o público tá procurando alguma coisa. E o que seria isso que o público tá procurando tanto nessas histórias de heróis questionáveis? Basicamente, são só boas histórias. A temática tá vendendo, por conta de todo o rolê que eu falei lá no começo da questão da Marvel e da DC vindo forte também nos últimos 10 anos, eu conheci se deu certo ou não, já é outras questões que a gente abordou inúmeras vezes nesse canal também. Mas o público quer isso, cara. O público quer ver histórias de super-heróis. Se você coloca lá um super-herói com um colã, que muitas das vezes é muito semelhante ao do Superman, com superpoderes e tal, que vive algum tipo de drama, alguma história pra contar, o público vai atrás, pelo menos pra ver o que tá se passando. Então, assim, você já tem um chamariz natural pra essas coisas, porque é o que o mercado pede, aquela questão de debate que a gente tá falando lá atrás. Não existe uma fórmula pra fisgar esse público. A fórmula que existe, basicamente, é contar uma história boa, uma história legal, com um roteiro bem desenvolvido. E é isso que esse povo procura, porque é a mesma questão, tipo, das ondas que tem, que a gente sempre fala, né? Que a galera compara muito que os super-heróis é tipo western no começo do cinema e tal, assim, e que depois teve a crise que ninguém queria saber mais disso, tá ligado? Talvez o momento, a galera tá procurando obras de super-heróis, então por isso que as obras de heróis questionáveis são uma outra vertente dos heróis coxinha, os heróis da pátria, os deuses que a gente tá acostumado a ver todo dia. Mas como eu disse, tem um carro-chefe para isso tudo acontecer, que é o fato do Marvel Studios ter dado certo com o seu MCU e ter trazido tanta gente a se interessar pelo gênero nos últimos 10 anos. Mas qual que é a resposta da Marvel em relação a essas questões, a esses concorrentes que surgiram, tanto os concorrentes que trazem histórias semelhantes a deles, ou que tentam pelo menos, quanto os concorrentes que eu mencionei aqui hoje dos heróis questionáveis, assim, que questionam o status quo dos maiores heróis da galáxia nos últimos 10 anos, segundo o público do cinema. Qual é a reação que eles estão tendo para tentar manter o que eles tinham conquistado? Basicamente, essa reação dos heróis é fazer o que o mundo pede. E outra coisa que o mundo pede também é pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador antes de eu explicar pra vocês direitinho o que o mundo pede pros heróis da Marvel. E comentar aqui, pô, você me enganou! Eu queria ver uma outra parada, eu queria ver você descascando a galera e tal sim. Ou então, pô, gostei do vídeo e tal sim, você tá viajando em certo ponto. Dê sugestões aqui, critique, xingue, nos ame, mas comente, participe, ajude a gente a fazer um conteúdo mais legal pra galera. Compartilhe com seus amigos nos dispositivos de mensagem, a gente não pode falar o nome porque o YouTube corta o alcance. No, sei lá, onde você se comunica com sua galera, manda o vídeo pra eles.
assim como eu quero que vocês mandem as suas atenções pra cá a cada episódio de Loki, nas lives às quartas-feiras, 9 horas da noite, e de Bad Batch, a série dos troopers mais chapchura de Star Wars que a gente faz todo sábado às 2h30 da tarde. Mas no geral, o que consiste nessa reação que os heróis teriam que ter, que foi a reação que eu enxergo que a Marvel teve com esse avanço do mercado no geral assim? É basicamente fazer o que o herói faria no ano de 2021, que é trazer questões realmente relevantes e importantes no debate das suas narrativas. Porque desde então a gente tem no MCU WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki, que são 3 séries que trabalham muito mais questões ligadas a dramas, representatividade, numa questão que vai desde questões raciais, como foi abordado bem em Falcão e Soldado Invernal, questões que superficialmente pode abordar a questão da xenofobia, na questão da Wanda, que ela é vista como esquisita por muita gente e a galera não entende o sofrimento das fases do luto que ela tá passando, quanto a questão da representatividade, que a gente começa a ver alguma coisa agora no Loki, e a gente vai ver provavelmente em Miss Marvel, talvez até no filme Marvels, as Marvel, né, na tradução em português, e com certeza veremos em Eternos. Além de trazer temas mais dramáticos, você vê os heróis sofrendo, você já viu eles chorarem várias vezes nessas séries. E isso é muito importante, uma vez que você já estabeleceu as conexões, você já construiu as pontes entre você, super-herói ou obra super-herói, e o seu público. Você já tem essa conexão com eles natural, tá ligado? Então você pode colocar temas que de fato são importantes pra gente discutir no ano de 2021 para ter uma humanidade, um futuro de humanidade para todo mundo aqui. A tal da Fórmula Marvel existe e tá sendo replicada várias vezes aqui, até certo ponto questionada, porque tá tendo menos ação e muito mais drama nas coisas. Mas ela existe e ainda atrai muito público. A cada série a audiência do Disney Plus aumenta na Marvel. Mas isso é exatamente o que eles querem passar. Porque você tem a Fórmula Marvel trazendo temas mais reflexíveis, mais profundos e fugindo um pouco da artificialidade e de toda a soberba e elegância da fase Tony Stark. Porque você tem os dramas e impactos das reações dos heróis mais próximos do que a gente vive na realidade. E é isso que talvez impacte tanto e ainda faça, mesmo que vivendo um declínio do gênero de super-heróis com as séries deles questionáveis, o MCU um tanto quanto relevante na sociedade da cultura pop como um todo. Eu até me embaralhei no final, mas uma coisa que você não vai embaralhar é em ajudar a gente aqui nesse finalzinho. Curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva. E até o próximo Analisador.